Muito bem, pessoal, vamos então para mais uma aula do curso Fundamentos. Hoje eu vou tratar um pouco com vocês sobre o avanço da igreja que aconteceu, sobretudo, ali na Inglaterra no século XIX. Então a gente já teve duas aulas sobre a Inglaterra, né? Muitas coisas acontecendo nessa nação durante esse período. A Revolução Industrial, tivemos também a questão do Império Britânico, mas ao mesmo tempo que tudo acontecia, houve um fenômeno maravilhoso, fantástico acontecendo com a Igreja da Inglaterra durante essa época. E eu vou abordar um pouco mais a fundo para vocês entenderem essa maravilhosa história da Inglaterra, da Igreja da Inglaterra no século XIX. Muito bem, então começando aqui com o nosso versículo, Mateus, Jesus diz em Mateus 25, 35 e 36, ele diz o seguinte: porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Né? E aí o texto segue, né, as ovelhas ali falando: mas quando, Senhor, quando que tivemos com fome e te demos de comer? Quando tivemos com sede e te demos de beber? E Jesus responde: quando vocês fizeram a cada um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Né? Então, é uma parábola muito forte, que fala sobre o quanto aqueles que creem em Jesus, eles devem se dedicar em serviço e em amor ao próximo, né? E isso envolve o cuidado com as pessoas à nossa volta, de dar de comer, dar de beber, vestir, hospedar. E é muito interessante, muito impactante essa realidade na Igreja da Inglaterra no século XIX. O quanto muitas pessoas, tá? Não toda a igreja, mas um grupo grande de pessoas era realmente comprometido com Deus, buscava a santidade, mas também expressava a sua fé através de boas obras, de cuidado com os pobres, com os enfermos, com os prisioneiros, com as crianças. Então a gente vai ver muitas dessas coisas na aula de hoje, e é realmente impressionante o tamanho da mobilização da Igreja da Inglaterra nessa época para a população mais simples, mais pobre, oprimida, necessitada, enfim. Então, reflete muito isso que Jesus fala nesse texto aqui, que é, né, com certeza, uma das características da igreja verdadeira, a igreja forte, né? É uma igreja que também tem um olhar para fora, né? Tanto no sentido de missão, de salvação, de evangelização, mas também no sentido de compaixão, no sentido de cuidado com as pessoas à sua volta. Bom, então, qual que é o contexto em que tudo isso aconteceu? A gente tratou, algumas aulas atrás, sobre o chamado Primeiro Grande Despertar, que aconteceu mais ao longo do século XVIII, tá? Meados do século XVIII, ele segue algumas décadas ali para frente, e que tem como figura principal desse movimento, desse mover espiritual, né? Um verdadeiro avivamento que aconteceu na Inglaterra nessa época. Tem como peça central, fundamental ali, a figura de John Wesley, que foi um grande pregador, incansável, né? Percorreu quilômetros e quilômetros da Inglaterra, pregando o evangelho e gerando conversões em muitos lugares por onde ele passava. E não só gerava conversões, né? E consequentemente mudança de vida, a gente tem que falar conversões genuínas, conversões profundas de pessoas que realmente se transformavam a partir de então, e essa é a obra de Deus na vida delas, mas também gerava, consequentemente, santidade, um zelo religioso intenso e uma preocupação também já nesse sentido de cuidado, né? O movimento que John Wesley começou, e lógico que não foi só ele, muitas pessoas seguiram o seu exemplo, também pregavam, também evangelizavam e faziam o que ele fazia. Ele começou a se espalhar por toda a Inglaterra, com muitos grupos, muitas comunidades, com um cristianismo muito autêntico, muito profundo, muito vivo.
Durante a vida de John Wesley, eles não se separaram da Igreja da Inglaterra, né? O John Wesley ele continuou anglicano até o resto da vida, mas entre o público chamado leigo, né, pela Igreja Anglicana, houve um mover muito intenso de Deus, do Espírito Santo nessa época, e eles tinham trabalhos já de educação, trabalho com mineiros, né, uma profissão que era muito difícil nessa época, com pessoas mais simples e pobres, criavam pequenos grupos de compartilhamento, de comunhão e também de ajuda mútua. Então, houve já um impacto muito forte, marcante a partir de John Wesley, que já tinha esse olhar, ele mesmo em si, né? Voltado para as crianças, voltado para a educação, voltado para as pessoas mais pobres e simples, trabalhadores urbanos, nas situações mais difíceis e precárias. E a igreja chegava nesses locais e acolhia, e estendia a mão, e ajudava, enfim, criava ali toda uma rede de apoio e, ao mesmo tempo, todo um cuidado espiritual pela vida dessas pessoas, uma formação moral profunda, de acordo também com os princípios bíblicos, e tudo isso ajudava as pessoas a se levantarem, a crescerem, a se desenvolverem a partir disso, né? A partir da igreja, a partir do evangelho. Essa era a centralidade da mudança, né? A partir da conversão do indivíduo, todas as coisas se fazem novas, né? Então a gente tem esse contexto do primeiro grande despertar. Ao mesmo tempo, está acontecendo já ali no final do século XVIII e início do XIX a Revolução Industrial, que a gente já tratou longamente em uma aula, as fábricas, né, principalmente têxteis, se expandindo por várias regiões da Inglaterra, e ao mesmo tempo com isso um fluxo populacional, né, muitas pessoas saindo das áreas rurais, que houve os cercamentos ali, indo para as regiões urbanas e trabalhando nessas indústrias. Então havia todo esse clima que ao mesmo tempo gerava progresso, né? A questão da locomotiva, novos meios de transporte, canais que eram feitos, enfim, um desenvolvimento muito grande nesse sentido, mas ao mesmo tempo uma situação das pessoas inicialmente muito difícil, né? Famílias grandes, numerosas, com salários muitas vezes pequenos, baixos, né? E a dificuldade deles viverem de forma confortável, né? Normalmente eles viviam em lugares pequenos, longas jornadas de trabalho, então tem todo esse contexto existindo ali, de desenvolvimento e ao mesmo tempo certa precariedade na vida de muitas pessoas. O início desse processo que gerou muitas mudanças e a sociedade ainda aprendendo a lidar com isso, né? E a gente vai falar um pouco ainda sobre essa questão. Então, com isso surgem novos grupos, né? Que seriam tanto esses mercadores ou empresários, donos das indústrias, como também a classe média, né? Aumenta de uma forma geral. E também grupos de pessoas simples nas cidades, né? Que antes essas pessoas viviam mais como camponeses, e agora um grupo grande de pessoas ali mais humildes, que eram os trabalhadores das fábricas. E ao mesmo tempo, tá? Dentro desse mesmo contexto, a gente teve, né, ao todo 3 aulas aí para falar desses assuntos. A gente tem também o Império Britânico, né? Então, com toda essa força, esse desenvolvimento econômico que se dá na Inglaterra, que já tinha um império grande ao longo do século XIX, esse império vai se expandindo cada vez mais. E a gente já falou, né, sobre a questão da Índia, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Canadá, o vasto, né, e várias regiões da África também, o vasto Império Britânico que existia nessa época e que foi só aumentando no decorrer do século XIX, né, e que tinha uma disputa ali de ideais, né, tanto no sentido de havia um interesse econômico evidente, de comércio, de busca por lucro, mas ao mesmo tempo haviam cristãos ali interessados também na propagação do evangelho, na divulgação das boas novas, em realmente estender a mão e auxiliar pessoas que estavam em situação de dificuldade, de sofrimento, por exemplo, ali na Índia, né? E de levar esse progresso, esse desenvolvimento, fazer tradução de Bíblias, levar o evangelho, porque isso poderia transformar a vida daquelas pessoas. Então, com o interesse genuíno, né,
de ir até essas pessoas para doar, né? Como um sentimento altruísta. Haviam pessoas com esse interesse e outras já com interesse mais no sentido do lucro mesmo. Então, esse é o contexto do que a gente vai tratar agora. E aí, após a morte de John Wesley, o movimento que ele iniciou e que ele liderou por tantos anos, ele não parou, né? Isso é uma coisa interessante na vida de todo grande líder, né? Um grande líder, ele não gira as coisas em torno de si, de modo que quando ele está ausente, as coisas simplesmente param. O movimento de John Wesley foi o contrário, né? Ele só continuou se expandindo e crescendo e se fortalecendo durante as décadas seguintes. Só que com a morte de John Wesley, aí houve, né, é o John Wesley que tinha isso bem definido, né, de que ele se manteria fiel até o final da vida à Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Apesar dele, ele falou, né, como que é? O mundo é minha paróquia, né? Ele tinha essa frase, porque ele não pregava nas igrejas anglicanas, era até meio perseguido dentro da igreja anglicana. Ele pregava ao ar livre, mundo afora, né? Mas mesmo assim ele nunca quis romper com a igreja anglicana, ele se manteve fiel. Mas depois da morte dele, né, todo esse movimento que ele criou, eles romperam. E já havia nesse contexto muitas capelas, né? Porque eles pregavam o evangelho, as pessoas se convertiam e tinham locais que nem havia uma igreja anglicana ali perto. Então, eles muitas vezes se reuniam nas casas das pessoas, esse grupo de pessoas convertidas, avivadas, que não queria só participar de um culto, né, ali dentro da igreja anglicana, que era mais formal, mais ritualístico, mas queria um grupo mais vivo, de comunhão, de trocas, de relacionamento. E era isso que acontecia nos grupos ali dos primeiros metodistas. Então, reuniam nas casas, mas também construíam em vários lugares capelas, né, em regiões mais afastadas, rurais, né, ou mesmo em centros urbanos também haviam. E nesses locais, essas pessoas se reuniam e se tornavam não só centro de culto, de oração, mas também muitas vezes locais de estudo, né? As crianças eram trazidas ali, logo começou a ter também a questão das escolas dominicais, as crianças eram trazidas para aprender não só a Bíblia, né? Tinha uma ênfase na Bíblia, claramente, mas também a ler, a escrever, a fazer contas matemáticas, um local também que servia de apoio, de auxílio para as necessidades ali da comunidade, reuniões, às vezes que eram necessárias, enfim, festividades, muitas coisas aconteciam em torno ali, se tornou o ponto de encontro, né, dessas comunidades, desses povos em muitas regiões. E o movimento continuou. Não era só John Wesley, mas muitas outras pessoas, pregadores, né, itinerantes. Como existe até os dias de hoje, esse movimento não parou até hoje. Pessoas que realmente saíam e continuavam pregando o evangelho nas ruas, testemunhando a respeito do Senhor Jesus Cristo e gerando conversões. Então esse processo de evangelização continuou, né, principalmente nessa ideia do sacerdócio de todos os santos, que não é só, né, um líder religioso que prega o evangelho, mas todas as pessoas têm essa incumbência. Então o que seriam os leigos, né, para a igreja anglicana, muito envolvidos nesse processo, tanto de pregação quanto de liderança de grupos, de visita às pessoas, visita aos enfermos, cuidado, enfim, de ajudar a cuidar, pastorear mesmo essas comunidades que foram se formando. Muita ação social, eu já falei sobre a questão da educação, então havia um trabalho forte já dos metodistas nesse sentido de educar, de alfabetizar. Isso não começou com eles, os puritanos já tinham, desde a Reforma Protestante, na verdade, né, ficou muito claro que a verdadeira liberdade dependia da leitura, porque as pessoas precisavam conseguir ler a Bíblia para elas mesmas extraírem as verdades de Deus da própria palavra, sem depender de alguma liderança religiosa a ter que ensinar. Elas precisavam aprender a decodificar aquelas letras, né? Então havia um trabalho já intenso entre os puritanos na questão de alfabetização, e os metodistas. Então a Inglaterra nessa época, né, e ao longo do século XIX, tinha um índice muito grande de alfabetização por causa desse cuidado dos cristãos nesse sentido, né? E também começaram a ter cada vez mais um trabalho com os trabalhadores das fábricas, né? Os chamados operários.
Então, haviam também grupos de operários que se reuniam nas fábricas. Então, momentos que eles faziam a, a, um momento de comunhão, alguém trazia uma palavra, havia trocas entre eles, oração. Então, haviam esses grupos e os operários se convertiam e se mantinham nesses grupos e iam mantendo cada vez mais uma ética alinhada com os valores bíblicos, né? Então, de saber poupar o dinheiro, de ter perseverança no trabalho, de ter honestidade. Então, todos os valores bíblicos que a gente sabe são poderosos, ajudavam essas pessoas a lidar com os problemas, as dificuldades, a ver propósito de Deus, mesmo nas situações difíceis. Então, a proposta do Evangelho nunca foi a de rebelião, né? De rebelião, nossa situação está difícil, vamos nos rebelar, mas confiar em Deus, orar a Ele, e ao mesmo tempo entender que existe propósito mesmo para as situações difíceis que a gente passa. Então esse grupo se ajudava, né? Criavam até fundos de repente para ajudar no caso de alguma demissão. Eles tinham uma certa um nível ali de convivência entre eles que possibilitava com que eles conseguissem diminuir um pouco a situação, a dificuldade que eles viviam nessa condição de trabalhadores. Ao mesmo tempo, formaram-se ali muitos líderes, né? Pessoas que sabiam falar bem em público, pessoas bem articuladas, que sabiam ler, interpretar bem um texto, que tinham condições de liderança, que tinham contatos com pessoas de outras cidades. Então, assim, isso gerou um desenvolvimento pessoal para muitas pessoas, né? Havia também a preocupação com a alfabetização, os metodistas tinham um trabalho também de publicação de literatura cristã, e até nessa parte escolar de literaturas mais abrangentes para que as pessoas tivessem acesso a boas leituras, tinham preocupação com medicina, numa linha assim até mais natural mesmo, de cuidado com as pessoas. Enfim, havia toda várias princípios, né, que se concentravam ali com valores relacionados ao cuidado com as pessoas. E esse ponto aí de experiência de liderança, ele foi importante porque muitos dos líderes, né, das primeiras organizações dos trabalhadores tiveram também, vinham do metodismo ou tiveram esse envolvimento. Embora esses primeiros movimentos dos trabalhadores não eram no sentido de rebelião também, como acabou se tornando os movimentos socialistas mais para frente, marxistas, né? Nesse momento inicial aqui da Inglaterra, eram movimentos mais no sentido de trabalhar para que eles pudessem também ter liberdade, né? Para eles terem acesso também a elegerem seus representantes. Então era um movimento muito mais em busca de uma liberdade, né? E também no sentido de buscar uma limitação no sentido do excesso de exploração que havia, do que de fato uma rebelião generalizada, né? Então o movimento metodista ele preparou, né, formou muitas pessoas que se tornaram líderes, né? Embora no geral a maior parte dos metodistas não se envolveram muito nessas questões mais de formação de grupos para se opor ali aos patrões. Muito bem. E aí, dentro desse contexto, tá, a gente tem também, tá, no mesmo cenário, tá, pessoal? Essa mesma Inglaterra do início do século XIX, virada do século XVIII para o início do XIX, a formação de um grupo chamado Grupo Clapham, que era um grupo de pessoas aqui já mais da alta sociedade, tá? Eram pessoas muito ricas aqui no caso, muito influentes. Então você tinha pessoas ali que tinham cargos no parlamento britânico, você tinham donos de bancos, pessoas com muito dinheiro, pessoas que também eram influentes em jornais. Então um grupo de cristãos, a maioria anglicanos, mas ao mesmo tempo muito devotos, que tinham sido pegos, tinham sido contaminados também por essa ideia de que o evangelho tem que gerar transformação do indivíduo e a partir dessa transformação isso tem que tocar o mundo.
Isso tem que alcançar também o perdido, né? Tanto a palavra do Evangelho quanto esse olhar de compaixão, de cuidado, de buscar uma melhoria, de buscar lutar contra as injustiças que haviam, né? Então eram pessoas bastante influentes, que tinham um respeito muito grande diante da sociedade, que se juntavam para se organizar e determinar estratégias, traçar estratégias de ação do que eles poderiam fazer para mudar várias situações que existiam não só na Inglaterra, mas no mundo, né? Como que eles poderiam agir para tocar, para transformar a sociedade. Então eles viam isso, né? Essa questão de que eles tinham uma influência política, né? E eles achavam que eles tinham que usar a política, né? As pessoas que tinham uma vocação para isso, tinham que usar isso para que pudessem propagar os valores do reino de Deus também na política, né? O dinheiro também, o dinheiro pertencia a Deus, então o dinheiro devia ser investido, ele deveria ser ofertado de modo que pudesse contribuir também para o avanço do reino de Deus. E criaram várias frentes de atuação. Eles tinham envolvimento com Sociedade Bíblica Britânica, né, que seria a tradução, a impressão e divulgação da Bíblia, envolvimento com o movimento missionário mundial, que existiu na Inglaterra nessa época também, com trabalhos dedicados, por exemplo, à saúde, com orfanatos, mas o principal ponto que esse grupo se envolveu foi a luta contra a escravidão, tá? Fortemente, o que eles mais bateram de frente, eles atuaram nisso e de forma conjunta, de forma organizada. Então, assim, isso não era formal, mas informalmente eles formaram uma espécie de centro de pessoas ali, que a partir dali saíam vários braços que tinham uma influência a nível nacional da Inglaterra e que tocavam a sociedade de diversas formas. Então, pessoas muito influentes participavam desse grupo ou tinham relacionamento, tinham contato com eles, e a partir disso eles buscavam gerar transformações coerentes com o Evangelho, coerentes com aquilo que Deus tocou na vida deles, com os princípios bíblicos. Então, alguns nomes que a gente tem aí, o mais conhecido é o William Wilberforce, né? Um nome bastante conhecido. Ele foi um líder no parlamento que lutou ferrenhamente, persistentemente contra o fim da escravidão, né? E foi o grande responsável pelo fim da escravidão na Inglaterra e, quiçá, no mundo, né? Porque é a partir da derrubada da questão da escravidão na Inglaterra que começa um efeito dominó, e isso é levado também para outras nações, né, da Europa e do mundo. Aí a pressão inglesa, na verdade, que acabou com o tráfico de escravos. A gente tem o Henry Thornton, que era um grande bancário e era um líder importante, né? A Hannah More também, que era uma escritora importante também. Então a gente tem figuras importantes pertencendo ou se relacionando com esse grupo Clapham ali no início do século XIX, que teve uma influência grandíssima na sociedade inglesa. E aí, como se deu esse processo da abolição da escravidão? Então, lembrando, o Império Britânico era um império grandioso, enorme, e que no século XVIII ainda tinha, assim, era o grande mercador de escravos no mundo no século XVIII era a Inglaterra, né? Então isso gerava muito lucro para muitos desses traficantes de escravos e pessoas que investiam nesse comércio. Então esses escravos eram retirados da África, né, comprados ali, retirados da África e levados, né, pelo Atlântico eles vendiam em outras regiões, mas principalmente as colônias inglesas ali, que seriam as ilhas do Caribe, os Estados Unidos, né? Depois os Estados Unidos conseguiu independência, mas o tráfico de escravos continuou. Então eles tinham esse trabalho. Então, só para a gente entender, tá, pessoal? A Inglaterra é um país predominantemente cristão, no sentido de que a maior parte das pessoas se dizia ou se considerava cristão.
Mas é muito importante a gente sempre entender e diferenciar o cristianismo que é nominal, né, que é a maior parte das pessoas sempre foi assim, inclusive nessa época, né, nos dias de hoje não é diferente. Pessoas que até podem frequentar a igreja, têm algum senso moral relacionado com o cristianismo, mas que são muito levados pela ideia geral da sociedade naquela época, naquele momento, e não têm um compromisso pessoal e profundo no sentido de obediência a Cristo e ao Evangelho. Então, a maior parte das pessoas da igreja anglicana, eles eram dessa forma, né? Mas em toda a época da história, no meio dessa massa, desse povo maior, nós temos crentes reais, crentes verdadeiros, crentes profundos e genuínos que se destacam. Então, começou a ter esse despertar entre muitos crentes, iniciou até mais entre os Quakers, essa ideia de que a escravidão é um grande erro, é uma grande injustiça. O fato de um homem pertencer a outro é algo que é contra a natureza, é contra a vontade de Deus, e que isso precisava parar, né? Então, muitos Quakers, eles já tinham acabado com a escravidão no meio deles, né? Libertado seus escravos e se negado a viver dessa forma, viver tendo pessoas servindo eles, né? Então, essa consciência foi aumentando principalmente entre grupos cristãos. O John Wesley, todo o movimento que ele formou também era bastante oposto à escravidão, né? O John Wesley tinha um posicionamento bem firme em relação a isso. E houve, dentro desse movimento do John Wesley, esse olhar de misericórdia, né? De que o cristianismo ele é para as pessoas sofredoras. E que o ser humano tem uma dignidade enorme, porque ele é criação de Deus. O escravo, ele é uma pessoa querida, amada por Deus, que merece receber o evangelho, que merece receber da graça que há em Jesus Cristo, e que a escravidão é uma grande ofensa à pessoa humana como uma criação de Deus. Então, essa visão foi ficando muito clara e muito evidente para muitos cristãos nessa época, que percebiam que o evangelho vem para gerar transformação de cultura, transformação de mentalidades, transformação de sociedades, né? Então, esses cristãos começaram a perceber que isso tinha que mudar de alguma forma, né? E começaram a atuar nesse sentido. E aí o grupo Clapham, que eu acabei de citar, foi muito importante nesse sentido, né, como um centro ali de organização, né, eles tinham um relacionamento. É interessante que tanto o grupo Clapham e outros movimentos, eles eram muito interdenominacionais, né, relacionavam vários grupos diferentes da igreja. Então havia esse movimento que ia para além das fronteiras de uma denominação específica, né? E aí eles se mobilizaram para valer mesmo, né, nessa causa. Iniciaram tentando trazer a proposta para o parlamento, mas o parlamento havia muitas pessoas conservadoras ali, lembrando que o conservador é nesse sentido de alguém que quer preservar algo, né, que não quer mudanças, e existem mudanças que precisam acontecer, mudanças que são necessárias, e a escravidão era um desses pontos, né? Então, as pessoas conservadoras nesse momento aqui eram as pessoas que queriam manter aquela estrutura escravocrata. E o William Wilberforce, então, ele é um dos que se levantam e, né, ele tem uma conversão muito poderosa, ele tem contato com John Newton, que é aquele autor da música Amazing Grace, que foi um traficante de escravos por muito tempo e se converteu e viveu, né, com uma dor ainda grande por conta que ele sabia o quanto de pessoas que ele havia prejudicado, mas que já ajudou a mobilizar a opinião pública, né, em relação a contra a questão da escravidão. E eles começaram então a atuar fortemente. Então o que eles faziam, né? O grupo Clapham, ajudados por vários outros, né, faziam relatórios, né, do que acontecia, como que era de fato no porão de um navio escravo, né? Como que era que as pessoas realmente ficavam, quantas pessoas morriam ali nesse trajeto, as doenças que eles pegavam, né? Como que era o trabalho do escravo ali, o sofrimento que ele tinha, a separação das famílias. Então, eles vêm trazendo tudo para tornar público e ao mesmo tempo gerar na população da Inglaterra e, se possível, entre os parlamentares,
uma rejeição daquele sistema, né? Que estavam lá, né, muitos ingleses usufruindo daquilo e tendo vidas cômodas, mas isso com base no sofrimento humano, né? Então eles começaram a trazer o quanto isso é terrível e o quanto isso é contrário aos próprios valores cristãos que todos ali diziam pertencer, né? Com raras exceções, você tinha alguns deístas, mas a grande maioria eram pessoas que se diziam cristãs. E isso, né, tornando cada vez mais claro. Então, foi a primeira vez na história que houve, de fato, essa mobilização da opinião pública, publicação de livros, publicação em jornais, abaixo-assinado, fizeram um boicote, centenas de milhares de pessoas pararam de consumir açúcar, não iriam consumir algo que fosse feito através do sofrimento humano de outras pessoas, né? Então, houve uma mobilização muito forte. O William Wilberforce era mais a ponta de lança ali no parlamento, era um homem fenomenal que falava muito bem e usou toda a sua capacidade, o dom que Deus deu para ele, né, de oratória, ele usou para gerar assim, gerar declarações, falas, né, muito, muito fortes, muito entusiasmadas, muito apaixonadas, né, contra essa questão da escravidão. E ele luta muito até que, em 1807, finalmente ocorre o fim do tráfico. Tá? O tráfico de escravos é proibido pela Inglaterra. Tá? Então não é o fim da escravidão, porque continua ocorrendo ainda nas colônias, mas não poderia mais ter o tráfico de pessoas da África para a América. E aí foi uma grande vitória, claro, mas o fim mesmo, definitivo, da escravidão ainda levou muitos anos para acontecer, né? Infelizmente, essas mudanças, enfim, as pessoas têm que ser muito persistentes, né? Esses homens foram muito persistentes, porque muitas vezes não viam a mudança, mas ela estava acontecendo, Deus estava operando, e por fim, em 1833, 3 dias antes da morte de William Wilberforce, né, ele ficou doente, ele se afastou da política, outras pessoas levaram adiante essa causa. 1833, então, finalmente a Inglaterra declara o fim da escravidão em suas colônias. E a partir de então muda, né? Porque a Inglaterra, inicialmente a maior vendedora de escravos, começa a se posicionar mundialmente como a grande potência mundial que era na época, contra a escravidão, contra o tráfico de escravos. E começa a fazer pressão em todos os países, inclusive no próprio Brasil. E um dos grandes fatores pelo fim da escravidão no Brasil foi a Inglaterra ter dado esse passo de acabar com a escravidão e, ao mesmo tempo, trabalhar mundialmente pelo fim da escravidão em outros locais também, pressionando os demais países para que também abolissem o tráfico. E o movimento abolicionista que a gente tem no Brasil se inspirou muito aqui no movimento abolicionista que houve muitas décadas antes na própria Inglaterra. Muito bem, e a questão do fim da escravidão foi apenas um primeiro passo de outros que viriam também nesse sentido, no sentido de cristãos participantes influentes na política lutando em favor das pessoas que sofriam, né? Então, assim como os escravos eram pegos de forma injusta, transportados e vendidos, né? E tinha todas essas questões, nas fábricas da Inglaterra aconteciam coisas muito tristes também, né? Você tem crianças trabalhando, não tinha limite de idades, crianças às vezes de 6, 8 anos, né? Que justamente por serem pequenas entravam em lugares da máquina ali, né, que os adultos não conseguiam entrar para limpar, para puxar, enfim, e correndo um risco enorme, né? Muitas sofreram ali amputação, né? Porque, enfim, eram máquinas perigosas, não eram máquinas que foram feitas inicialmente pensando na segurança do trabalho, né? Muito pelo contrário, crianças que trabalhavam limpando chaminés, né? E uma situação muito triste, uma criança, né? Uma criança que né, poderia estar vivendo a vida, simplesmente brincando, se divertindo, mas que tinha trabalhos assim, ou dentro de minas, que entravam dentro de minas para pegar carvão. Então, assim, e muitas, né, com o risco de desabamento, né, crianças morreram nesse processo. Então,
e os pais, assim, com uma situação tão precária, mas tão precária que não tinham outra opção, né, e colocavam então seus filhos para trabalhar. Jornadas de trabalho imensas, né? Enfim, no sistema industrial você tem uma variedade. Então é importante a gente entender isso. Muitas vezes algumas pessoas vão colocar assim, não, é porque sempre o empresário ou o dono da indústria ele é cruel, ele é mau. E não é necessariamente assim. Você tem patrões e patrões, você tem patrões aqui que são bons cristãos e que tratam melhor os seus funcionários. Mas, no geral, existe essa questão de um anseio por lucro, um anseio de quanto mais a pessoa trabalhar e pagar menos para essas pessoas, melhor o lucro da empresa, né? Então, havia sim muitos casos de pessoas que eram exploradas, né, nessa situação de trabalho, que não tinham nenhuma folga, não tinham nenhum tipo, nem um domingo, né? Não tinham nenhum tipo de lazer, não tinham a possibilidade de ter um tempo em família, né? Nem para ter uma leitura da Bíblia, porque a rotina era tão exaustiva, né? O pai e a mãe e as crianças ali na firma trabalhando, enfim. Situações muito tristes, né? Que aconteceram nesse contexto inicial. E aí tivemos importantes nomes, né? Como Michel Sadler e o Lord Shaftesbury, que trabalharam ali no parlamento, tanto nessa questão de fazer relatórios, levantar relatórios para mostrar, né, bem claramente, olha, é isso que está acontecendo nas nossas cidades, né? Em Manchester, por exemplo, em Londres, né, em outras cidades industriais, para tornar bem claro o sofrimento, né, a vida dessas pessoas mais simples. Então, faziam relatórios, também trabalharam na mobilização da opinião pública nesse sentido, e criaram também projetos de lei para que não tivesse trabalho infantil, para que tivesse uma redução da carga de horários, enfim, que tivesse um cuidado maior para que essas pessoas não sofressem demasiadamente dentro de um sistema totalmente sem nenhum tipo de controle, né? Então, de fato, houve muitos avanços nesse sentido. Então, assim, muitas pessoas colocam essas mudanças como sendo algo que vem com os grupos sindicalistas, com marxistas, com socialistas, com anarquistas, mas na Inglaterra o processo foi bem diferente, né? Na verdade, aqui a gente tem cristãos devotos, né, trabalhando ali no parlamento, não porque fossem operários, né, mas porque realmente tinham um entendimento do evangelho de que eles deveriam lutar na defesa das pessoas que eram oprimidas e melhorar, né, a situação, a condição de vida deles. Então eles conseguiram, né, depois de muitas lutas, muitas melhorias, muitas mudanças. É lógico que isso foi um processo, né, mas conseguiram passar várias leis ainda na primeira metade do século XIX contra o trabalho infantil, contra abusos, com a redução da jornada, fortalecendo também a fiscalização para que não houvesse excessos de opressão, de exploração dessas pessoas mais pobres, mais humildes, que não tinham nada, né? Então ficavam mais à mercê dos desejos dos donos de fábricas ali que queriam sempre apenas o lucro, né? Então a gente tem essas reformas do trabalho nesse contexto, numa sequência ali do fim da escravidão, tá? É um mesmo movimento que tem uma continuidade ainda com o mesmo ideal, organizado com pessoas que vêm nesse mesmo espírito, que é a questão do cristianismo, os valores do cristianismo sendo implantados na sociedade, tá bom? Muito bem. E ao mesmo tempo, tá, que a gente tem esses movimentos, nós temos as sociedades voluntárias, que aí a coisa vai para o macro, assim, ela se espalha muito mais, porque a gente tem lideranças importantes, é claro, temos cristãos genuínos, muito com olhar de misericórdia, de compaixão e de doação, porque assim, você não faz nada
dessas coisas que eu vou falar aqui para vocês, se você não tiver a dedicação do seu tempo e dedicação da sua economia, das suas finanças. Então, pessoas de fato comprometidas em trabalhar para o bem do próximo, tá? É isso que a gente tem na Inglaterra que gera tanta mudança, tanta transformação. É maravilhoso de ver, porque vejam que aqui não é o Estado promovendo a melhoria e a mudança, são as pessoas transformadas em seus corações, mas não só elas, tá? Não são só os cristãos autênticos, genuínos, mas assim, esse espírito de olhar para o próximo, de cuidado, de atenção, ele vai se espalhando pela sociedade até mais ampla ali da Inglaterra nessa época. Então, no geral, né, na Inglaterra, é claro que a gente não pode generalizar, dizer que todas as pessoas eram assim, a gente tem uma variedade de pessoas, de grupos aqui, mas entendam, existe esse senso de responsabilidade, tá? De olhar para as pessoas que estão mais enfermas, de olhar para as pessoas que são mais pobres, de olhar para as crianças, de olhar para os presos, né, que sofriam nos presídios, de olhar para as pessoas que estavam sofrendo de alguma forma e estender a mão e ajudar e perceber as suas necessidades e como poderiam fazer para levar o evangelho, para ensinar a ler, para melhorar suas condições. Então havia toda um envolvimento de vários grupos nesse sentido de melhoria, né? Redes nacionais, haviam sociedades mais locais, né? E como que era uma sociedade? Você tinha pessoas que tinham um propósito, né? Eles queriam melhorar ali a situação no presídio, né? Eles achavam que os presos estavam sendo muito maltratados, como eram mesmo. Preso, assim, era colocado para morrer. Então, e não, muitas pessoas começaram a ter o entendimento. Não, essas pessoas têm que ser restauradas. Elas também são amadas por Deus. Nós temos que ir lá dentro do presídio, precisamos pregar o evangelho. Elas podem se converter e mudar de vida a partir disso, né? E você não pode simplesmente fazer com que essas pessoas sofram. Você tem que dar uma condição ali para elas melhorem. Então, havia esse olhar de cuidado. Então, as pessoas, voltando, elas se organizavam, né, com um propósito comum, e aí criavam, assim, tinha uma liderança, eles faziam reuniões, tinham atas dessas reuniões, criavam relatórios a respeito da situação, pensavam em como poderiam modificar, estratégias e quem iria atuar em cada setor, né? Pessoas que talvez fizessem um trabalho mais na imprensa, outros um trabalho mais voltado ali para a política, pessoas que iriam financiar. Então você tem muitas pessoas ricas, muitas pessoas aqui com dinheiro, investindo nisso, porque isso não acontece se não tiverem pessoas também por trás financiando. Então, assim, essa ideia, né, de que assim, o burguês é o grande mal, é o opressor. Não, porque tem pessoas e pessoas, tem muitos cristãos aqui muito ricas nesses movimentos colocando dinheiro, muito dinheiro, para que essas sociedades pudessem acontecer. Movimentos interdenominacionais, né, visando essa questão, a expansão do reino, dos valores do reino de Deus, de alcançar o perdido, um controle rigoroso ali das finanças, das entradas, da saída, dos investimentos, né, uma cooperação coletiva para gerar mudanças. E isso vinha muito de acordo com a vocação, né? Tinha pessoas que entendiam que tinham um chamado mais para cuidar dos enfermos, né? De trabalhar ali na área da enfermagem, de construção de hospitais, de criar um sistema de saúde, pessoas voltadas mais para a educação, muitas pessoas voltadas para a educação. Então, as pessoas se mobilizavam segundo aquilo que elas entendiam como vocação e agiam, tá? Esse é um ponto importante para a gente considerar, porque, infelizmente, a igreja evangélica hoje perdeu muito disso, né? São pessoas que creem em Jesus, que vão ali de domingo, mas não olham para fora, não olham para as necessidades, elas apenas recebem ali tudo e tem o seu trabalho, tem sua vida, tem o seu lazer e, entendeu? Não tem um coração de realmente olhar e transformar o mundo à sua volta, porque se acomodaram com uma ideia equivocada de que é o Estado que faz, né? É o Estado que tem que cuidar das crianças, é o Estado que tem, é o Estado. E a igreja acabou
então, se inibindo, né, e se retraindo, saindo de campos que eram campos que a igreja que agia, a igreja que mudava, a igreja que transformava. Muito bem, então, olha só, né, alguns exemplos de sociedades voluntárias que existiam durante esse período na Inglaterra. Sociedades bíblicas, né, a maior, mais conhecida que existiu, a Sociedade Bíblica Britânica, né, que fez um trabalho estupendo no século XIX e continua viva e atuante até os dias de hoje. Que basicamente eles, assim, né, tem a história de Mary Jones, não sei se vocês conhecem, mas é uma menina ali de País de Gales que ela queria muito ler a Bíblia, queria ter uma Bíblia em casa, porque sabia que na Bíblia tinham verdades tremendas que poderiam transformar a sua vida, a sua família, e com isso ela anda quilômetros para conseguir uma Bíblia para a família dela, das poucas que tinham ali na tradução da língua deles. E aí, diante dessa história, que algumas pessoas resolvem se juntar e falar, não, tá errado. Tá errado, as pessoas têm que ter acesso fácil. Todas as pessoas têm que ter Bíblia, né? Porque se a gente realmente crê que a Bíblia, a palavra de Deus que vai transformar vidas, vai transformar culturas, sociedades, as pessoas têm que ter acesso a ler a Bíblia. Então eles tiveram um trabalho tremendo, tremendo, mundial, de pessoas financiando isso, sabe? Tradução em vários idiomas, né? E vários missionários trabalhando com isso. Impressão de grande quantidade. Aqui para o Brasil veio um monte, distribuíram um monte de Bíblia aqui no Brasil no século XIX. Um dos países, né? Traduziram para o espanhol, para o português, para várias línguas ali da Índia e levavam, né? Imagina o quanto dinheiro que não foi necessário de pessoas ricas e muito caridosas, com coração abundante, que nós temos que ser gratos a essas pessoas que contribuíram muito para o evangelho chegar aqui na nossa nação e no mundo como um todo, né? E não só Bíblias, mas também muita literatura cristã, né? Outros livros, enfim, havia muito essa questão do evangelho se propagar também através de panfletos, livros, literatura, então esse trabalho de impressão para que as pessoas tivessem coisas com profundidade, vivas, verdadeiras para elas lerem. Um trabalho de educação também que foi maravilhoso, né? As escolas dominicais, então muitas crianças trabalhavam a semana toda e algumas pessoas perceberam que, pelo menos de domingo, né, talvez desse para trazer elas para ensinar a palavra de Deus, contar as histórias bíblicas. As pessoas tinham que ser educadas biblicamente, elas tinham que conhecer a Bíblia, os princípios eternos, tinham que ser evangelizadas, mas nesse processo também era a única oportunidade que elas tinham de aprender também a ler, aprender a escrever, a ter um mínimo de educação que pudesse dar algum destino melhor para o futuro delas, e isso transformou centenas de milhares de pessoas, né? De crianças que passaram por essas escolas dominicais, de trabalhos voluntários, de mulheres, pessoas simples, comuns, que tiravam ali o seu único dia livre de folga para pegar as crianças e ensinar as verdades eternas, ensinar coisas básicas que iria mudar a leitura, a escrita, transforma a vida das pessoas, né? E transformou a vida de muitas pessoas aqui. Escolas, né? Assim, se desenvolveram muitas escolas também que eram diárias, né? Financiadas também por muitas pessoas que pagavam, né? Ali eu não disse, né? O Robert Hicks foi alguém responsável, né? O considerado pai das escolas dominicais, porque esse modelo se espalhou, né? Você tinha, dá para falar bem, em milhões de crianças que iam nas escolas dominicais para aprender sobre a palavra de Deus e que, né, aprendiam também outras coisas. E escolas para os pobres a gente também tem uma escala absurda, muitas pessoas envolvidas, tanto no trabalho, no ensino, pessoas financiando, para que os mais pobres, os mais simples também tivessem acesso à educação. Então, assim, fácil, dá para a gente falar que a maioria das crianças da Inglaterra nessa época, elas tinham educação, né? Aprenderam o mínimo, o básico ali nessas escolas. Então a Inglaterra estava muito à frente do que outras nações, né? Mesmo protestantes, mas muito mais à frente que nações católicas, pela quantidade, pelo nível
que acabou se tornando ali um nível geral da população, recurso humano, né? Porque eram pessoas, no geral, muito capacitadas, né? Em outras sociedades você tinha um desnível muito grande, poucas pessoas que tinham conhecimento profundo, né, e que se desenvolviam mais, e uma massa assim analfabeta, sem nenhum tipo de estudo, sem nenhuma cultura. E esse processo começou a modificar na Inglaterra pela quantidade de pessoas que se educaram e a partir disso, né, tinham acesso também a outras leituras, a uma cultura mais elevada também. Universidades missionárias, Cambridge foi muito usada por Deus nessa época para a formação de pessoas, de grandes homens, assim, a gente pode falar, assim, com certa tranquilidade, não sei com certa tranquilidade, mas assim, a gente pode falar que grande parte da elite dessa geração, ela se voltou para missões. Então, assim, quem eram os missionários? Tinham pessoas simples, comuns, né? Mas muitas pessoas que eram as pessoas, assim, de ponta, né? Que se voltavam para ir para extremos distantes do mundo, sabendo de todas as dificuldades e sofrimentos para propagar o evangelho nesses lugares. Então, um trabalho muito grande, muito importante ali de professores que eram zelosos, que instigavam os jovens a essa vida de entrega, de compromisso, de doação pelo perdido em locais remotos do mundo. A gente tem trabalhos de orfanatos, né, de muitas crianças que eventualmente perdiam os pais. A gente tinha uma situação de saúde em melhora por causa dos avanços técnicos, avanços científicos, que o cristianismo tem tudo a ver com isso também. Mas muitas crianças ainda órfãs nessa época. E você tem um trabalho maravilhoso de muitos homens, né, como o George Miller, é outro homem precioso de Deus, que tinha uma fé assim fortíssima, inabalável, né, que nunca pediu dinheiro, ele acreditava que ele não tinha que pedir dinheiro, porque Deus ia prover tudo que ele precisasse, e ele tinha milhares de crianças que todo dia ele sustentava. E tem a ver com isso, o coração generoso de pessoas que doavam para abençoar esses orfanatos, essas crianças. Cuidado com os pobres, né? A gente tem várias iniciativas no sentido de ajuda, de recurso, de ajudar as pessoas com roupas, com agasalhos, de visita às pessoas mais pobres, de cuidado com as viúvas. Então, tinham várias sociedades diferentes que tinham incumbências diferentes, né, que se mobilizavam nesse sentido de preocupação, de cuidado com as pessoas que estavam mais sofrendo. A questão da reforma prisional, que eu já falei também, né, pessoas com esse olhar de preocupação com os considerados, né, os que tinham feito alguma coisa errada, que delinquentes, né, mas que eles precisavam ser tratados também com dignidade, entendendo que eles são pessoas humanas que também são dignas, têm a possibilidade do arrependimento, de serem transformadas por Jesus. Então, muitas pessoas que trabalhavam nesse sentido também de melhoria, tá? E a grande mudança também houve nessa época por conta disso. Pessoas já mais voltadas para a saúde, construção de hospitais. A gente tem essa mulher, né, Florence Nightingale, que ela foi uma enfermeira, né, assim, uma mulher muito visionária para a época, né, que reorganizou o serviço ali. Ela esteve na Guerra da Crimeia e ajudou muito no serviço de enfermagem ali. Tinha um olhar de cuidado muito importante para os feridos ali da guerra e que repensou todo o processo, a organização, como se dava. Então, são as pessoas que pensavam em melhorias, em como desenvolver novas técnicas, em como organizar melhor os procedimentos, enfim, para que pudesse ser melhor, fosse mais vantajoso o processo ali de cuidado, conseguissem salvar mais vidas, enfim, pessoas vinculadas também a essa área da saúde, pessoas que trabalhavam na reforma moral,
né? Hannah More, ela escreveu muitos livros, né? Distribuiu livros também que tratavam desses assuntos, tratando de assuntos, né? De quanto a prostituição prejudicava a sociedade, a questão do alcoolismo, então que também buscavam promover, conscientizar essa mudança das pessoas em relação a pecados, né? A pecados que acabavam gerando prejuízos na vida da pessoa e para as pessoas à sua volta, né? Então a gente tem aqui, enfim, para citar só alguns exemplos, tá? De sociedades voluntárias que existiram nessa época, nesse propósito de gerar a transformação das pessoas à sua volta, né? E aí temos as missões mundiais, né? Já tinha começado um processo de missões transculturais no século XVIII, né? Missionários que foram para povos indígenas, missionários, né? A gente teve os morávios, né? Um movimento impressionante também, que viveram entre escravos, né? Em diversas regiões ali da América Central, foram para outras regiões, foi um movimento mundial dos morávios, né? Então a gente já tinha exemplos nesse sentido de missões, mas o grande século das missões mundiais foi, sem dúvida, o século XIX, e a Inglaterra novamente foi quem encabeçou isso, né? A gente teve uma contribuição grande também de missionários americanos, mas o país que mais enviou missionários nessa época foram os ingleses, né? E aí houve esse entendimento que a gente, né, hoje é muito falado, né, essa questão das missões, a comissão e de pregar o evangelho a toda criatura, o que Jesus fala ali no final, depois da ressurreição, o envio que ele faz aos discípulos. Essa questão de que já vinha desde ali de John Wesley, né, mas que não é uma cultura. O ser humano precisa mudar de vida, ele precisa ter um encontro íntimo, real, pessoal com Jesus, ele precisa se converter. E é a partir disso, né, a grande crença dos cristãos nessa época, e até tem que ser até os dias de hoje, é a bíblica, né? É que tudo começa na conversão do indivíduo. É o indivíduo que muda. É a partir do momento que o indivíduo muda, que ele é um pecador, ele é mau, né? Ele está numa situação desgraçada, distante de Deus, ele vai gerar só o mal, e só Jesus, é só a conversão que vai poder mudar esse indivíduo. E quando esse indivíduo muda, o mundo em volta dele muda também, porque ele começa a tocar a sua família, ele começa a tocar as pessoas com quem ele trabalha, ele começa a gerar transformação. Então a conversão é essencial, de coração, profunda, sincera, verdadeira. E a partir dessa conversão, isso gera transformação e outras conversões também nas pessoas à sua volta. A autoridade das escrituras, a importância das escrituras, né? Então tinha que levar a conversão, porque só a conversão iria gerar transformação naquelas sociedades caídas, decadentes, como era o caso da Índia. É triste, tá? Muitas pessoas falam hoje da questão da diversidade, pluralidade cultural, e tem questões culturais que, né, não necessariamente são morais, mas tem muitas questões culturais que são profundamente morais, né? Então, ali questões, por exemplo, de a morte às viúvas, né? Quando o marido morria, a esposa também era queimada viva, podia ser jovem que fora queimada junto com o defunto ali, né? A questão da opressão espiritual mesmo que havia, infanticídio, né? Morte de bebês, grupos que simplesmente entendiam que tinham uma manifestação, que eles podiam a partir daí cometer violência contra outras pessoas. Enfim, a sociedade indiana muito perdida e desorientada. Isso em grande parte até os dias de hoje, né? A ideia de destino, né? A ideia de destino, a pessoa nasceu com aquele destino, aquele karma, né? Ela nasceu naquela casta e isso não vai mudar mais. Ela vai ser uma intocável. Ela vai ser uma pessoa recriminada e abusada e retirada do convívio normal para o resto da vida, porque ela é destinada a isso, né? Então são conceitos malignos, tá? Tem ideias nas culturas que são diabólicas, né? São contrárias aos princípios e valores do reino de Deus, que vem dignidade na pessoa humana, né? Que
enfim, que entendem que o ser humano é valioso. Então, era a conversão que poderia gerar transformação nas vidas e, a partir disso, transformar sociedades, transformar culturas. Então, havia essa visão ali entre os ingleses nessa época. As escrituras são fundamentais porque ali a gente tem os princípios, a revelação do reino de Deus, né? E princípios preciosos, princípios que formam nações, princípios que sustentam nações, que formam as grandes civilizações da história, né? Grandes civilizações no sentido de fato serem moralmente elevadas, né? Porque às vezes a gente fala de grandes civilizações e pensa no Egito. O Egito não era moralmente elevado, né? Mas existem povos que são grandiosos. A Inglaterra foi grandiosa, com seus defeitos, mas foi grandiosa por causa de princípios bíblicos aplicados na política, aplicados na educação, aplicados na economia. Então, os princípios bíblicos. A Bíblia precisava ser traduzida, as pessoas tinham que ter acesso à Bíblia no seu próprio idioma para conhecerem essas verdades. Então, um esforço tremendo desse homem, William Carey, se dedicou a vida. Foi, assim, absurdo o quanto ele conseguiu fazer. Traduziu eu não lembro quanto exatamente, mas alguns idiomas ele traduziu diretamente a Bíblia toda. Ele e auxiliou grupos de tradução de várias outras línguas. Então o trabalho dele foi fenomenal. Ele trouxe a tradução da Bíblia em várias línguas ali da Índia. Trabalhou incansavelmente nesse projeto. Agiu também junto ali da política para que houvesse uma mobilização contra essa questão da morte das viúvas, enfim, e outras causas, né? Ele dedicou a vida ali e foi muito reconhecido, né? Tanto na Inglaterra quanto na Índia ali também o seu trabalho. E a tradução da Bíblia é interessante também porque, assim, muitas línguas tiveram o seu primeiro livro, seu primeiro, assim, a formação de um alfabeto, porque para você escrever a Bíblia numa nova língua, você tem que criar um alfabeto, né? Então, esses homens foram os que criaram os alfabetos de muitos idiomas. E a partir disso, as pessoas podiam escrever, elas podiam ler, podiam usar esse formato que, assim, é essencial, nos ajuda tanto, gera tanto desenvolvimento, que é a escrita, né? A capacidade de escrever e de ler. Então foram os missionários que deram isso, que deram início a um mínimo de literatura em um país, né? Em várias regiões do mundo onde não havia nada nesse sentido, com esse trabalho de tradução de Bíblias. Então foi fundamental para a formação e o desenvolvimento de vários povos. A questão da dignidade humana, né, de olhar para o sofrimento. Então eles tinham muito esse serviço, a mesma coisa que acontecia na Inglaterra, esses missionários reproduziam onde eles iam, criavam escolas, né, e educavam as pessoas daquela região, criavam hospitais, criavam orfanatos, né, auxílio aos doentes, faziam visitas, davam um mínimo de uma situação de conforto para pessoas em sofrimento, em estado terminal, enfim, que tinham esse olhar cristão, um olhar realmente altruísta, desinteressado, que é o que faz a grande diferença do cristianismo no mundo. Não tem nenhuma religião que se compara ao cristianismo nesse aspecto, de a pessoa se perder, dela se doar em função do outro, né? E de realmente mostrar o amor de Deus por aquela pessoa, se entregando por amor, assim como Jesus fez por nós, né? É essa a ideia. E tinha também uma ideia de igrejas nacionais já aqui, né? A ideia de que eles não teriam que prestar conta para uma sede na Inglaterra e ficar sempre vinculados, né? Então a igreja inglesa mandava os missionários, mas a ideia era já nessa época formar lideranças locais para ter uma igreja nacional, né? E hoje a gente tem, né, milhões de pessoas na Índia, cristãos, na China, a África, né? Nossa, como o evangelho prosperou na África, né? E tem a ver com essas pessoas, esses missionários, né? Hoje a gente tem uma situação triste de grande fragilidade do cristianismo na Europa. A Inglaterra, que eu estou elevando tanto, exaltando tanto aqui por causa do o poder do evangelho nessa época, hoje se encontra numa situação muito trágica de distanciamento, de secularização,
existem um grupo cada vez mais reduzido de cristãos sinceros, genuínos, que Deus opere uma transformação, um avivamento, porque eles esqueceram sua história, eles esqueceram seu passado. E quando um povo esquece seu passado, ele anda por caminhos tortuosos, né? Então, o cristianismo que trouxe tantas bênçãos hoje, ele é rejeitado por tantos, né? Mas, enfim, hoje o evangelho prospera justamente nesses lugares onde ele foi levado por esses missionários, né? Pode ser o Brasil, América Latina, África, Índia, China, Coreia do Sul. Então, é nesses locais que o evangelho tem crescido, tem se propagado, né? Que receberam essa mensagem da salvação. E tinham essa ideia de transformação da nação, só que vejam bem que esses missionários, a intenção deles, o propósito que eles estavam ali, era completamente diferente do que a Companhia das Índias Orientais, né? A companhia, o investimento que muitas pessoas faziam que tinha um interesse colonial visando a questão do lucro, né? É claro, existia esse interesse por parte dos ingleses. Vejam, a sociedade não é assim, a gente não pode tratar a Inglaterra como um único sentimento, um único grupo, né? Tem uma diversidade de grupos diferentes ali. E tinham muitos que queriam, de fato, retirar recursos, tinham muitos que queriam só o lucro, que não viam problema nessa questão de explorar os trabalhadores de outros continentes, que enfim, que se sentiam superiores e tinham um direito de dominação, havia sim. Mas haviam muitos também que iam para esses locais por causa do evangelho, porque queriam transmitir uma mensagem do amor, da graça de Deus para essas pessoas e que queriam ver mudança, que lutavam por isso, né? Que se dedicaram a vida inteira. Isso missionários, mas pessoas que iam também a serviço, pessoas que iam para trabalhar na construção de ferrovias, né? Na engenharia das ferrovias, porque entendiam que isso iria ajudar aquelas pessoas na construção na melhoria das áreas de cultivo, a construção de canais para facilitar a irrigação. Então, pessoas que estavam trabalhando também entendendo que esses progressos iriam melhorar a vida daquelas pessoas, iriam evitar mortes, então que tinham um olhar de cuidado por aquelas pessoas, né, pelos hindus, que também eram amados por Deus e deveriam ser cuidados, né? Então que iam com esse desejo de abençoar e não de explorar. E só que isso gerava, né? Eu esqueci de finalizar, gerava um choque, né? Muitas vezes os missionários não eram tão bem vistos pela Companhia das Índias e haviam questões que eles andavam mais juntos e questões que haviam um conflito de interesses. E aí a gente tem a formação de sociedades missionárias, né? E teve mais de uma, teve a sociedade também a mais da denominação, Sociedade Batista, por exemplo, que surgiu nessa época. Então houve a formação de diversas sociedades missionárias, de pessoas que se juntavam, né? De igrejas espalhadas pelo país inteiro e que juntavam dinheiro, contavam ali pessoas mais simples, pessoas mais ricas para financiar essa ida, a manutenção dos missionários, a construção de escolas, a construção de hospitais, a abençoar, né? De investir dinheiro, de doar, não querendo uma recompensa, não querendo coisas em troca, mas simplesmente servir, né? Para ajudar a promover o evangelho, promover a grande comissão, promover o avanço do reino de Deus sobre o mundo. Então, foram milhares de missionários enviados com desafios imensos, né? Tem muitas histórias também que são tristes. Deus é soberano sobre tudo, mas muitos missionários que morreram no campo, às vezes há pouco tempo depois de chegarem, né? Contraíram doenças, né? Aqui no Brasil a gente teve o Simonton, né? Que é um exemplo, por exemplo, a esposa dele morreu aqui. Então que eles vinham sabendo das possíveis consequências, porque não era uma coisa incomum, tá? Missionários morrerem. Alguns foram mortos por tribos hostis, né? E grupos canibais. Então teve casos
diversos, né, casos extremos de sofrimento dessas pessoas, dispostos a... Não era fácil, né, pegar um avião e voltar a qualquer hora, né? Naquela época, não, você ia e não sabia quando você ia ter a oportunidade de voltar ao seu país. Era muito custoso, né? Então, que iam e ficavam ali no meio de uma cultura totalmente diferente, hostil, que eles não sabiam a língua, né? Não se adaptavam bem com aquelas comidas, mas iam por amor ao Evangelho, por amor à causa, por amor aos perdidos, né? Por amor àquelas pessoas nos cantos remotos do mundo que não tinham ainda ouvido o Evangelho, né? Tem um versículo que fala: como ouvirão se não há quem pregue? Então são pessoas que atenderam esse chamado e foram, né? Então você tem as pessoas que foram, mas tem que pensar que tem toda uma rede por trás delas, essas sociedades missionárias, de pessoas que estão acreditando nisso, que estão investindo nisso, para que realmente essa estrutura pudesse funcionar. E fizeram grandes conquistas, né, no sentido de evangelização, né? O Hudson Taylor, por exemplo, o trabalho dele na China, no interior da China, foi maravilhoso, esplêndido, a quantidade de pessoas que foram alcançadas ali. O Hudson Taylor, ele se vestia como eles, né? Ele tentava ao máximo se misturar ali com a população local para que ele tivesse um bom testemunho, tivesse essa propriedade de fala, né, de ser ouvido. Ah, o William Carey, né, que eu já citei ali na Índia, eu estou pegando os principais exemplos entre os milhares, né, são os mais conhecidos. E o David Livingstone, que aparece aí na imagem, que foi na África, né? Ele viveu muito tempo ali na missão mesmo, pregando o evangelho, cuidando das pessoas, enfim, cuidando dos grupos convertidos, mas depois se tornou um explorador, né? Mas com esse foco, esse ideal, né? O foco dele era conhecer novos, desbravar novos lugares para poder até organizar e onde poderia ser implantada uma nova missão, como que grupos que tinham ali. Então ele fazia todo um relatório, tanto geográfico quanto dos grupos, dos povos que existiam nessas regiões, e o propósito dele era o avanço do evangelho, né? Ele entendia também que caminhava junto, né? Se essas pessoas tivessem contato também, tivessem trocas comerciais, isso iria inibir também o tráfico de escravos, que era uma preocupação dele, que acontecia, porque grupos islâmicos ainda realizavam o tráfico de escravos ali no leste da África. Então ele entendia que o evangelho tinha que ser propagado, mas o comércio também teria que ser desenvolvido para que pudesse inibir, diminuir esse tráfico, gerar um desenvolvimento geral, né, no sentido de educação, de saúde. Então, para eles, para essas pessoas, tudo isso estava relacionado, né? O evangelho, ele trazia junto no pacote outras transformações que iriam dignificar a pessoa humana, que iriam melhorar a vida delas, né? Aqui mesmo nessa terra também. Então, em grande impacto social e cultural. Tá? Eram pessoas que foram, em muitos lugares, vistas como referência mesmo de caráter, porque a postura deles, a forma de se portar, a honestidade que eles tinham, o cuidado, a atenção, isso marcava. Tá? Isso marcava as pessoas dos locais para onde eles iam e gerava uma mudança de pensamento, da estrutura de pensamento, de coisas que foram normais por séculos. De repente vem um cristão e começa a falar de forma diferente, a agir de forma diferente, a lidar com as situações de forma diferente, e lá no fundo, né, na consciência de cada um, fala: não, é isso, tá certo, né? Então, a luz de Deus brilha, né? A luz de Deus brilha em meio ao mundo em trevas. Então, conforme as pessoas vão, elas testemunham com suas vidas, testemunham com o Evangelho, e elas entendem que ali tem uma verdade muito grande, que é a verdade de Deus, né? E povos também, né? Muitos casos assim de povos que tinham algum tipo de ideia de que iria chegar um homem do livro, né? Ou alguma ideia de que enfim, da necessidade de um Salvador, e que esses, né? E aí chegam esses missionários e de alguma forma Deus confirma ali entre muitos povos também. Deus traz essas pessoas para Ele também. Bom, seguindo,
mais um pouco ainda, a gente tem outra questão muito importante, fantástica que aconteceu, porque a Inglaterra, tá, apesar de já existir nessa época pessoas com uma linha mais secular em certos meios, né, principalmente acadêmicos, mas isso estava bastante restrito a um pessoal que era mais de elite. E que, na verdade, nesse momento aqui, né, talvez com exceção, que eu vou falar na próxima aula, do Charles Darwin e do Karl Marx, que atuou na Inglaterra durante algum tempo também, a maioria dos pensadores era cristão, né? Os cientistas eram profundamente cristãos que acreditavam naquela mesma linha do início da ciência que a gente já tratou, né? O mundo foi criado por Deus. Acreditavam na Bíblia de forma literal, não viam nenhum desafio ou contradição entre a Bíblia e a ciência. O mundo foi criado por Deus e Deus, por ser um Deus grande, um Deus sábio, um Deus poderoso, ele criou o mundo com leis ordenadas. Então existem leis que governam a criação de Deus e que o ser humano que busca em Deus a sabedoria, né, e também busca encontrar, tem esse desejo pelo conhecimento e desenvolve metodologias certas, aplica essas metodologias, ele consegue ir conseguindo entender essa ordem, como que as coisas nesse mundo elas funcionam, porque tem uma ordem, porque tem um Deus, né? Existe uma ordem na criação e o ser humano ele é inteligente, ele é capaz, ele consegue descobrir essas leis. E que ele poderia ter a ciência como uma vocação. Algumas pessoas poderiam ter essa vocação de descobrir, desvendar os mistérios da criação. Isso para glorificar a Deus, né? Então tinha um propósito. Não era ciência pela ciência, mas o propósito era trazer glória a Deus, glorificar a Deus através de suas descobertas. E também, né, havia aqui também uma ideia de benefício da humanidade, que novas descobertas poderiam gerar transformações benéficas que iriam desenvolver, né? Então isso havia, por exemplo, na área da saúde, né? Teve muitos avanços que surgiram nessa época, mas também na descoberta de leis, né? Então houve vários avanços na área da eletricidade, que depois se tornou a força propulsora do mundo e é até os dias de hoje. Então houve um crescimento muito grande nas pesquisas nesse sentido. A termodinâmica, tá? Uma área muito importante aí da física também, a óptica, telecomunicações. Então, enfim, vocês sabem, isso gerou um desenvolvimento muito grande posteriormente, e os grandes nomes que a gente tem de cientistas ingleses nessa época eram homens devotos, né, que tinham esse entendimento, que também tinham esse cristianismo vivo dentro de si, como é o caso aí do Michel Faraday, James Clerk Maxwell e o Lord Kelvin, tá? Para citar alguns dos exemplos dos grandes nomes, grandes cientistas desse período que eram profundamente comprometidos com a fé cristã. Tá? Então, nessa época, século XIX, né, até o período que a gente está tratando ali, né, 1870, 80, né, isso mais adiante até um pouco, século XIX como um todo, né, então a gente ainda tem muito forte a presença de cristãos, né, a ciência ali dentro de pessoas vinculadas à fé cristã e ao mesmo tempo fazendo esses desenvolvimentos científicos para a glória de Deus e para o desenvolvimento, a melhoria das condições para a humanidade. E tivemos também uma importante influência também desse movimento cristão dentro das artes. Então, pessoal, é o que eu falei, esse movimento era tão forte, tão impactante, que ele não ficou reduzido à esfera dos cristãos mais devotos, né, ou genuínos, a gente poderia dizer assim, mas esse movimento se espalhou para outros grupos. Às vezes de forma, sim, né, em certos contextos não tão real, né, meio hipócrita, porque, enfim, o cristianismo
verdadeiro, autêntico, ele é muito vivo e real. Quando pessoas que não têm o evangelho tentam reproduzir, isso pode se tornar, né, e acaba se tornando algo que é falso, né? Então, isso também aconteceu. Mas o fato é que houve a formação de uma cultura geral na Inglaterra que era muito influenciada pelos princípios e valores do cristianismo bíblico. Tá? Então, mesmo pessoas que não eram centradas na Bíblia eram influenciadas por esse espírito, por essa cultura, né, que os cristãos acabavam direcionando, né, sendo pioneiros ali dentro daquele contexto. Então, na música houve um desenvolvimento mais na parte das igrejas mesmo, né, a himnologia protestante, muitos hinos importantes, conhecidos até hoje, surgem desse contexto, na Inglaterra do século XIX, mas principalmente, né, teve um impacto muito grande a literatura, que a gente tem ali grandes escritores que são lidos até hoje, que tem uma referência que muitos, né, nesse sentido que eu disse, cristãos autênticos e outros talvez não tanto, mas pelo menos influenciados pelos valores cristãos. A Jane Austen está mais ali no começo, né, no final do século XVIII, nessa virada ali, mas ela pertence um pouco a esse período. Temos o George MacDonald, que era profundamente cristão e que foi uma das principais referências ali do C.S. Lewis, né? Essa questão da literatura do fantástico, né? Do maravilhoso. Então, isso é muito influenciado pelo George MacDonald, que o C.S. Lewis acaba, tanto ele quanto Tolkien, tá? Acaba tendo como uma das suas grandes referências para o que eles compuseram, o estilo de literatura que eles criaram. Temos o Walter Scott, que escreveu Ivanhoe, que é o primeiro romance histórico assim mais épico, né? Que vai ter uma influência grande, medievalista, né? Então tem essa questão, é um período também do romantismo, né? Então da recuperação da tradição e um olhar também de valorização da Idade Média. Então Ivanhoe acaba influenciando muito nessa mentalidade medievalista que vai influenciar também o J.R.R. Tolkien também. Temos o Coleridge, né, que é mais um poeta, que escreveu muitos poemas também influentes, foi um grande, conhecido, um dos principais nomes aí do romantismo inglês, e o Charles Dickens, que também é, de certa forma, influenciado, talvez um cristão não tão ortodoxo, mas influenciado, que tem esse aspecto também forte no sentido de crítica, tanto ao farisaísmo, quanto também a questões sociais também que ele via e procurava denunciar. Tá? Então temos aí nomes importantes vinculados à literatura inglesa dessa época, que tem uma influência grande, né? São grandes nomes da literatura reconhecidos até os dias de hoje. Muito bem, então, para a gente finalizar aí, essa é a nossa questão, tá? Essa é a nossa questão para a gente pensar, para a gente meditar, para a gente buscar nos transformar e transformar o mundo à nossa volta, né? Que é porque o cristianismo, tá? Essa é a grande questão, por que o cristianismo não produz mais o tipo de civilização da Inglaterra no século XIX? Tá? Essa é boa, né? Depois de tudo que a gente conversou aqui, e eu acho que fica muito claro, né, nessa aula, o poder, o impacto que o evangelho tem e tem que ter para transformar a sociedade. Né? Eles acabaram com a escravidão, mudaram a situação dos trabalhadores. Tanto que tudo que Marx escreve, olha só, o que Marx escreve é baseado no relatório de cristãos que foram justamente lá para mostrar, para denunciar, para que houvesse leis. Aí o Marx pega isso, né, e usa com outros propósitos. Quanto que o Marx fala não tem efeito nenhum na Inglaterra, porque ali as mudanças já tinham acontecido por conta da ação dos cristãos. Né? Onde vai ter efeito isso é lá na Alemanha, na Rússia, enfim. Porque a Inglaterra já tinha se transformado interiormente sem nenhuma revolução, porque os cristãos agiram por meios corretos ali, por meio do parlamento, para gerar essas transformações. Então, voltando aqui ao nosso ponto. Por que o cristianismo não produz mais o tipo de civilização? Então, a gente teve essa transformação
na questão do trabalho, a gente teve um impacto gigantesco na educação, quantas pessoas que cresceram que, né, com essa gratidão no coração de terem sido alfabetizadas por cristãos e que se converteram também por causa disso, que cresceram com essa marca, né? Então, o impacto que eles tiveram na educação de tantas crianças, na melhoria também da vida delas, né? Muitas crianças foram retiradas de situação de sofrimento, de trabalho, ou outras crianças que foram cuidadas em orfanatos, ou para fora, né? Essas crianças de outras nações que foram alcançadas pelo Evangelho por conta do trabalho de missionários que tinham um olhar especial também para elas, né? O trabalho nas universidades, o trabalho pensando nas pessoas mais pobres, nos presidiários, enfim, é incrível, é tremendo. Isso sem contar que o evangelismo continuava, né? A pregação do evangelho para as pessoas, a transformação. Enfim, nós temos aqui uma situação de muita riqueza da igreja, né? De produção mesmo de uma civilização cristã, tá? E assim, tem falhas, a gente tem no Império Inglês erros cometidos ali por autoridades, assim, tem outros grupos também com outros interesses, outros valores, a gente não está no céu, na terra aqui, tá, pessoal? Não quero dizer isso. Mas ao mesmo tempo eu vejo que nós, como cristãos, que buscamos de fato viver a realidade do Evangelho, estamos muito distantes ainda dos cristãos aqui desse período histórico, tá? Embora a gente tem sim bons exemplos, né, de pessoas que vivem profundamente o Evangelho nos nossos dias, mas no geral, como impacto mesmo, eu creio que a gente ainda deixa a desejar e, né, a questão não é só por que o cristianismo não produz, mas o que devemos fazer então para produzir mais isso, né? O impacto também na política, né? Ultimamente os cristãos têm alertado um pouco mais, levantado um pouco mais para essa situação, esse cenário, mas a importância de estarmos presentes ali para lutar também em função das pessoas que carecem contra as injustiças, que esse mundo é mau, né? Se deixar o governo, ele acaba nos oprimindo as pessoas com as suas leis. Então, pessoas ali que realmente têm os autênticos valores de Cristo no coração para trabalhar em função deles, né? Então, enfim, a resposta do porquê a gente não produz mais, né? Talvez indique o que devemos fazer então para isso, né? Para que o Brasil se torne uma nação semelhante, né? E por que não? Né? Por que não? Se Deus fez na Inglaterra, a Inglaterra não era lá grande coisa, né? E no sentido de que, enfim, teve momentos também de muito distanciamento, sequidão espiritual, mas houve o trabalho insistente, persistente de cristãos, como John Wesley, né? Que é o grande nome aqui, mas muitos outros nomes assim que com certeza serão reverenciados no céu por conta do seu trabalho, da sua dedicação. Então, enfim, é isso. A igreja tem esse poder, a igreja tem esse impacto, né? E isso não mudou, né? A realidade do reino de Deus, o impacto do evangelho, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, tudo isso ainda é muito real e pode gerar mudanças ainda maiores, tá? Porque a gente está mais para frente na história. Então eu creio nisso, eu creio que Deus pode fazer coisas ainda maiores com a nossa nação.